Olá, povo querido e amado do nosso canal. Estamos de volta com tudo, né? Essa série, ela fez uma revolução na minha vida, tá? Como mexeu comigo, né? Os quatro da Candelária. Tenho intercedido muito, né, pelas crianças em rua, pelas pessoas em situação de rua no nosso país, pelos encarcerados, né? Por essa turma, por essas pessoas, né? Por essas vidas tão preciosas que são tão injustiçadas, né? E vivem de uma maneira tão triste, né? Nas ruas do nosso país, nos presídios, nas delegacias. E hoje eu quero refletir sobre um texto que está lá em João capítulo 3, versículo 17, que diz assim: Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu começo a refletir, né, sobre o nosso papel, né, enquanto ditos cristãos. E uma das coisas que Deus, que Jesus, né, ele fez enquanto esteve aqui, né, e através da sua palavra, da Bíblia, que é tão pregada e tão lida, né, nem tanto no Brasil, me recordo bem, né, da preguiça do povo, da cultura, e como as pessoas, né, não conseguem estudar, e entender e conhecer um pouco mais desse evangelho e, né, da pessoa maravilhosa e linda que é Jesus. Eu fico eu fico, né, passado, pasmo, ao me deparar com um texto desse tão claro, né? E, e como que a gente deixa de viver essas coisas, né? Como que a gente não percebe a importância de valorizar as pessoas, de entender que o evangelho e aquele que o recebe, né, passa a ser representante deste reino do Senhor Jesus, e não só para fazer parte, né, de um grupo de pessoas, de uma religião. A propósito, né, uma das coisas que hoje me deixa muito triste é essa questão, né, da divisão por causa de credo religioso. E nós percebemos Jesus em todo o tempo, né, focando nas pessoas, no bem-estar das pessoas, na alegria, na vida das pessoas. E hoje, né, tão diferente como as pessoas perdem o foco, perdem realmente o entendimento real daquilo que Deus realmente veio fazer através de Jesus nessa terra. E não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com títulos, com posição, com ativismo religioso, né, com essa soberba que a gente encontra no meio, né? Eu pessoalmente falando, né, eu amo estar no meio, né, do povo que professa essa fé, mas eu tenho andado com muita preguiça de compactuar com a forma de vida, com o estilo, né? Porque nós percebemos, ontem nós assistimos novamente, eu e a minha esposa assistimos aí essa minissérie, e depois a gente conversou muito sobre, né? E eu disse para ela, a igreja brasileira é muito rica, a igreja brasileira, né, poderia fazer muito mais por essas pessoas que estão na rua, por essas pessoas que o Senhor Jesus disse, né, que são os pequenos, que, né, em dado momento vai questionar e vai dizer que esteve nu, né, e ninguém vestiu, esteve com fome, ninguém deu de comer, esteve com sede, ninguém deu de beber, esteve preso, né, e não o visitaram. E é incrível como que a gente consegue ser hipócrita ao ponto de se prender entre quatro paredes
e viver simplesmente a nossa vida, né, de forma tão egoísta, tão soberba, porque nós recriminamos as pessoas que têm outra fé, né? Nós não, eu nem vou vestir essa touca aí, porque essa aí não me pertence, nunca fiz, né, acepção de pessoas, independente do credo religioso, e por falta de conhecimento, né, e o conhecimento até da nossa história, as pessoas menosprezam tanto, né, tudo aquilo que é histórico, né? Ali naquela série é retratado muito a questão da África, da Umbanda, é retratado muito isso, e com certeza vão chiar em relação a isso, com certeza, né? Porque a gente é ensinado que não é de Deus, né? Não consigo entender, porque faz parte da história da escravatura africana, e é simplesmente história, não tem a ver com a fé que eu professo, não tem nada a ver com isso, né? Mas é o ensino, é a tradição religiosa, e as pessoas deixam, né, de amar de forma prática por causa desse besteirol todo, né? E vemos Jesus tão livre, vemos Jesus de uma maneira tão sublime em relação ao valor das pessoas. E eu não consigo entender esse evangelho vivido hoje, esse evangelho praticado hoje, né, de um clube, de algo que cada vez mais afasta as pessoas que realmente precisam e clamam por ajuda, como essas pessoas que estão na rua, pessoas que estão nas comunidades terapêuticas, lutando tanto, né, para se recuperar, lutando tanto para encontrar realmente esse evangelho de vida, de boas notícias, de valorização, de aceitação, de equidade, e eu não consigo entender, né? Encontram completamente o contrário, né? O evangelho que acusa, que crucifica, que manda para o inferno, sendo que aqui em João 3,17, Jesus foi tão claro ao dizer, né? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse. E é exatamente o que fazem o tempo todo, né? Comparações, julgamentos, né? E Deus enviou o seu Filho não para que o julgasse, né? Que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo, alcançado, abraçado, amado, né? Purificado. Percebemos isso de forma muito prática em Jesus, né? Quem lê os evangelhos, quem visita realmente a palavra de Deus, né, percebe Jesus vivenciando isso, e os religiosos contra isso o tempo todo, contra o amor verdadeiro e prático, contra a valorização das pessoas que não merecem, porque o evangelho é para os doentes, não é para os sãos. Jesus diz isso, né? E eu li uma frase hoje que eu achei genial, maravilhosa, eu devo até colocar como capa desse vídeo, né? Que diz exatamente assim: o evangelho é um mendigo apresentando a outro mendigo onde encontrar o pão que mata a sua fome. É exatamente isso, né? Nessa frase não percebemos um lugar aonde o que apresenta o evangelho é melhor, em momento nenhum. Somos iguais, independente de qualquer coisa, somos todos iguais. E o sangue de Jesus, a morte de Cristo, se deu por todos, sem acepção de pessoas. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o julgasse, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Deus abençoe você. Até a próxima mensagem.
se Deus assim o permitir. Grande abraço. Tchau, tchau.